te levou a escrever este e-book? Então, estudando sobre autoconhecimento e autoconhecimento objetivo, e quando a gente vai aprofundando, eu cheguei a algumas conclusões de que era preciso ter uma ferramenta mais simples para que a pessoa se guiasse, assim, sem ter nada escrito, sem ter lugar nenhum para olhar ela por ela mesma, de que tivesse então alguns passos. E aí, primeiro eu comecei a fazer esse e-book, ele iria chamar os 7 passos para o autoconhecimento. E na evolução, eu cheguei a escrever os 7 passos. E depois na evolução, quando eu aprofundei mais, estudando mais, eu consegui enxergar que eram somente 3 passos. E esses 3 passos são muito importantes e eles estão totalmente arraigados um no outro, bem juntinhos ali, porque eles são simultâneos. E eu só entendi isso, Vaninha, quando eu comecei a olhar lá para o meu passado, no momento em que eu me entendi como gente. Porque para explicar isso melhor, a gente tem que entrar no contexto histórico antes aí de entrar propriamente dito no livro, nessas falas. Nós nascemos e quando a gente nasce, a natureza trabalha em nós para que a gente não tenha consciência do momento do nascimento, né? Ninguém se lembra exatamente do momento do nascimento. A gente só começa a ter uma consciência aí quando você já tem alguns dias de vida, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, algumas pessoas até mais. Em algum momento desses eu comecei a ver flashes e a ter consciência e em um outro determinado momento, tanto eu quanto todas as pessoas começaram a se entender por gente. E nesses momentos, Vani, eu comecei a ver e a reparar que existia essa famosa tríade, que é o momento da observação, depois começou a existir um significado, esse significado acontecia porque eu via alguma coisa e entendia de alguma forma, ou alguém me explicava da forma dela, isso é um significado, e depois desses 2 momentos acontecia fatalmente um terceiro momento, que é o escolher. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo na vida, quando criança e crescendo, a gente começa a escolher, começa a entender que isso funciona dessa forma e aquilo da outra. E a gente começa a ter tendência de escolher ou uma coisa ou outra. E daí a tríade: observar, significar e escolher. Quando você tem essas três entidades, né, formando aí essa tríade, nós conseguimos sintetizar ali uma pessoa através da fala. Ou seja, depois que eu tenho tudo isso, é que eu tenho uma oportunidade de falar, eu escolho isso. E nesse momento eu estou sendo eu mesmo. E isso é que diferencia uma pessoa da outra.